Boa noite, graça e paz. Em maio estive aqui junto com a minha família, né? E dessa vez a Su e as crianças ficaram em casa, lá em Araraquara. E eu digo, como eu disse hoje de manhã, né? Eu estou feliz de estar aqui, uma oportunidade de rever os irmãos, encontrar pessoas que já caminham conosco há muito tempo. O pastor Fábio, o pastor Alain, tem nos acolhido e para nós tem sido uma bênção participar com vocês naquilo que Deus tem feito no mundo. Mas eu disse que hoje de manhã eu vou repetir a frase, os moçambicanos geralmente dizem assim, quando você pergunta, você está bem? E se as coisas não estão bem, eles acabam respondendo assim, eu estou bem, mas não estou bem. Então, um pouco contraditório, né? Então, eu estou bem, porque eu estou aqui com vocês e a minha família está cuidada, mas eu não estou bem, porque, sinceramente, nós gostaríamos de estar em Moçambique, país ao qual nós vivemos há 8 anos. Moçambique foi ex-colônia portuguesa, desde quando os portugueses saíram, um partido político assumiu o poder e 50 anos se passaram, esse partido continua no poder. O último 9 de outubro tivemos eleições presidenciais em Moçambique e o país, junto com toda a oposição a esse partido, se levantou dizendo que aquilo que foi dado como vitória não é verdade. Não estou aqui para afirmar se é verdade ou não, né? Mas essa oposição se levantou, o país está totalmente parado. Nós estávamos com uma solicitação de visto para Moçambique desde julho, para voltar. Não saía, cada hora foi acontecendo alguma coisa, até que a semana passada a embaixada colocou em stand-by todas as solicitações de visto. Então, por isso nós não conseguimos retornar. A oposição tem um líder lá, e esse líder convocou todos os moçambicanos a se juntarem, a oposição toda está envolvida, e está acontecendo um movimento diferente, porque agora o acesso à internet no país está na mão de uma grande maioria, coisa que não acontecia, era impensável essa mobilização, por exemplo, há 6 ou 5 anos atrás. E essa convocação tem um fechamento no dia 7 de novembro, onde eles estão convocando toda a população para ir em Maputo, que é a capital, e ali tomar o poder do partido que está no poder. A nossa oração, e aí eu já compartilhando com vocês, nós não estamos lá para julgar quem está certo ou quem está errado. Apesar de ver muitas injustiças, muitos problemas acontecendo dentro da sociedade, nós não gostaríamos, e a nossa oração é que não aconteça uma guerra, né? Porque isso seria devastador para o país. Então, fica aí o pedido, né? Que Deus, na sua graça e misericórdia, faça um milagre acontecer. Ou quem está no poder ceda, ou alguém nessa história vai ter que ceder. E geralmente é só uma intervenção divina para que as coisas, a poeira se abaixe. Tá bom? Então, fica aí, quando você lê lá o Atos 16:9, ore lá por nós, ore por Moçambique e pela situação que o país está enfrentando. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 13 e vou falar um pouquinho sobre ser e fazer missões, e eu acho que é muito interessante nós refletirmos esse texto, esse tema. Atos capítulo 13.
verso de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa-nos ao refletirmos através da Tua palavra. Que se há algo do homem, desejo humano, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Seu nome seja glorificado e que a partir da Tua palavra, com o agir do Teu Espírito Santo que está em nós e está agindo nesse lugar e por meio de nós, saiamos daqui transformados. Para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ao lermos esse texto, e algumas coisas me saltaram os olhos, e a primeira coisa, logo no início, que lemos no verso 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E quando nós lemos esse texto, aqui nós já temos o fundamento e o princípio para a obra missionária. A missão de Deus acontece através da sua maior agência missionária, que é a igreja. É através da igreja, essa principal base missionária, onde a palavra de Deus é pregada, que Deus usa os irmãos e irmãs para capacitar uns aos outros e assim fazer missões nesse mundo. É através da igreja, prostrada aos pés de Jesus, que Deus realiza a sua obra. No texto que nós lemos, então, nós vamos ver alguns pontos importantes para avaliarmos essa afirmação. Sermos parte da obra de Deus nesse mundo. É importante nós sabermos que aqueles primeiros cristãos, quando se reuniam, eles buscavam a comunhão, a celebração daquilo que Deus estava fazendo no meio deles, e buscavam estar satisfeitos na lei do Senhor. Por isso eles tinham prazer nessa comunhão, nessa reunião, nesse ajuntamento. E Jesus, então, nos trouxe uma mensagem para nos reconciliar com Ele mesmo. E essa mensagem, então, começou a ser exposta por Jesus, para que a partir desse momento, essa reunião chamada igreja acontecesse de acordo com os padrões de Deus. A mensagem de Jesus, Mateus capítulo 4, verso 17, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E não apenas essa mensagem que recebemos dele, de observarmos as nossas vidas, o modelo e o padrão de vida que seguimos, porque existe um novo reino que está vindo, diferente desse reino imposto neste mundo, de injustiça, de mentira, de calúnia, defamação. Um novo reino está vindo e ele é perfeito. E esse novo reino, então, está próximo. E Jesus, na sua mensagem, faz um convite para você e a mim. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E o padrão de Deus é que Ele amou tanto esse mundo caótico, perdido, que enviou seu Filho unigênito
para morrer por ele. E todo aquele que nele crê terá vida eterna. Fará parte desse reino, de acordo com João 3,16. Aqueles que estão em Cristo agora estão libertos dos seus pecados, que outrora os escravizava e agora vivem em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós agora, participando desse novo reino, nessa nova comunidade, chamada igreja, fazemos parte da principal base missionária que Deus instituiu no mundo. Deus nos escolheu no seu amado Filho, para sermos chamados por Ele e como igreja realizarmos as boas obras que Ele de antemão tem preparado para nós. Eu separei alguns pontos aqui e hoje de manhã eu não consegui falar sobre todos eles e eu vou tentar juntar de novo. Então vou puxar aqui para um lado de 3 pontos. Mas o primeiro ponto para nós refletirmos a partir desse texto é que o autor, ele destacou 5 nomes. E quando nós lemos esses nomes, nós, devido à nossa cosmovisão de buscarmos pessoas que nos conduzem, ou colocarmos pessoas à frente de nós, nós achamos que o autor está dizendo sobre Barnabé, sobre Saulo, mas na verdade o autor está mostrando para nós aqui que é a igreja reunida quem faz a diferença. É a igreja unida na comunhão, e assim ela é direcionada por um mover do Espírito Santo. É nessa igreja que Deus se manifesta. E eu me lembro que quando eu fui casar, o meu sogro deu um ensinamento para mim. Ele disse: você veio de uma família, ela veio de outra, e vocês são como 2 engrenagens novas. Até naquela época eu era novo, né? Estava lá com 25 anos. E aí, ele disse assim: essas engrenagens, para se ajustarem, elas vão precisar de algum esforço. Até elas conseguirem, né, num português mais direto, se encavalarem e se ajustarem e começarem a trabalhar perfeitamente. Isso vai levar um tempo, vai levar esforço, dedicação. Você muitas vezes vai precisar abrir mão das suas vontades e ela também. Geralmente, no casamento, o homem sempre tem que dizer que é a mulher que tem razão, né? Concordam comigo? Mas, brincadeiras, nós fomos tentando e crescendo nesse ajuste um do outro, e assim Deus tem nos abençoado. E da mesma forma, é a igreja. Todos nós viemos de um tipo de realidade, independentemente de sermos todos brasileiros. A nossa realidade, o nosso contexto familiar, as nossas instruções que recebemos, as influências de amigos que nós tivemos, faz com que eu e você tenhamos a nossa cosmovisão de vida. Uma das coisas que eu estava até comentando com o pastor Alain no carro, que essas questões políticas trouxeram para nós no Brasil, independentemente de lado, por favor, não é isso. Mas nós perdemos a capacidade do diálogo, da conversa, de tentar chegar próximo daquilo que o outro pode compartilhar comigo. Quantos problemas nós tivemos na igreja por essas questões, porque nós não conseguimos dialogar. Quando vamos tratar de um problema, nós automaticamente tratamos a pessoa. Ou se a pessoa contrariou aquilo que nós dizemos,
Nós nos sentimos ofendidos porque levamos para a pessoalidade e não conseguimos tratar do problema. Por isso que a igreja é esse lugar que Deus nos reuniu para que juntos tenhamos essa condição de formar essa engrenagem perfeita e assim Ele ir agindo no nosso meio. E o que nós aprendemos nesse texto aqui é que na igreja do Senhor não há lugar para destaque humano. Não há outro nome debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não são instituições, poderes que irão nos salvar ou mudar a nossa vida, porque este mundo jaz no maligno, conforme Jesus disse. Mas aqueles que pertencem a esse novo reino estão agora envolvidos com aquilo que Ele está fazendo, disponíveis e glorificando o nome dEle. Na igreja do Senhor, apenas Ele é digno de ser exaltado. Quando nos juntamos como igreja, nós prestamos culto a Ele, adoramos, nos quebrantamos, reconhecemos o que Ele fez por nós através da cruz e nos damos em comunhão uns pelos outros. Segundo ponto, diz assim: enquanto adoravam o Senhor, em outras traduções pode dizer assim, e servindo eles ao Senhor. Lucas nos traz a memória de que este ajuntamento é onde a presença de Deus está. E por isso não há lugar de destaque para ninguém. Muitas vezes, umas pessoas chegam em nós e dizem: nossa, como você tem coragem de fazer aquilo? Porque você foi para aquele lugar, você levou os seus filhos. E nós dizemos: não, não fomos nós. Foi o Senhor que através da comunidade dele falou aos nossos corações, abriu as portas que outrora estavam fechadas e colocou uma convicção que pegava, que até hoje pega. É um negócio que às vezes não dá nem para explicar direito, mas incendeia os nossos corações, que foge da razão e não é emocional. E ao ler esse texto, eu lembro de, esses dias eu estava mexendo numa churrasqueira na minha casa, e uma das brasas, a gente já tinha terminado ali, uma das brasas estavam apagando, e o meu filho Timóteo adora mexer com fogo, né? E ele com um gravetinho assim, ele cutucava o carvão, né? E um carvão que estava já apagado, né? Conforme o Timóteo mexeu, o carvão virou e ele incendiou novamente. E depois o Timóteo continuou cutucando, aquele carvão foi se afastando e de repente ele foi apagando. Isso veio para mim como um pensamento. Quando nós estamos reunidos aqui na igreja, nós temos algumas tendências de buscar aquilo que vem diante do nosso contexto. E o que eu tenho visto aqui na igreja, por essas andanças que nós temos feito, é que muitas vezes nós temos olhado para a igreja e para esse ajuntamento, um lugar onde nós devemos ser servidos. E nós buscamos aquele conforto, nós buscamos o nosso atendimento especial. E conforme essas coisas vão acontecendo para nós, conforme nós vamos nos transformando igual aquele carvãozinho. E quando chegamos, fomos recebidos por um pastor, fizemos parte da conexão, fizemos até alguns projetos
missionários, fomos em alguns bairros, apoiamos alguns projetos da igreja, mas de repente as situações que a vida vai nos oferecendo, nós vamos ficando igual esse carvão. Nós vamos apagando, apagando, e Deus vai dando oportunidade para nós de fazer esse movimento, nos virarmos e nos mexermos. E aí ele vai incendiando. Mas às vezes nós estamos em algumas situações que nós nos afastamos. E esse afastamento leva eu e você a esfriarmos. E isso é um problema quando acontece. Porque nós deixamos de participar daquilo que Ele está fazendo. Deixamos esse convite privilegiado de fazer parte de uma história maior. O candidato opositor, lá em Moçambique, ele tem feito umas lives, eu assisti uma quinta-feira. E ele disse que uma classe social, empresarial lá, procurou e disse para ele: para de fazer esse movimento, para de fazer essas coisas, você vai ser morto, ou alguma coisa vai acontecer com a sua família, para com isso. Aceita pelo menos algumas migalhas que eles vão lhe oferecer e segue a sua vida. E eu achei interessante uma coisa que ele disse: eu não nasci para viver de migalhas. Mesmo que a vida me ofereça luxos, prazeres, riquezas, status social, eu considero isso como migalha. Isso é a palavra do opositor. Mas nós poderíamos parafrasear aquilo que o apóstolo Paulo disse, porque ele viveu todas essas circunstâncias e ele usou uma outra palavra para dizer aquilo que o mundo lhe oferecia. A visão que nós recebemos deste mundo, ela tem levado você e eu a pensarmos que toda a nossa satisfação e prazer está naquilo que nós conquistamos aqui agora. E nós temos perdido essa perspectiva desse novo reino. Esse reino que vem, aonde a morte foi tragada, aonde nós teremos prazer pleno, não haverá doença, choro, lágrima, aonde nós estaremos completamente na presença do Senhor. Em 2017, a minha mãe foi atacada por um câncer, nós estávamos em Moçambique, e aí meu tio me ligou e falou assim: Tiago, se você quer encontrar sua mãe ainda e se despedir, é melhor você voltar. Fazia 2 anos que estávamos lá e na hora ligamos para a nossa organização missionária, que comunicou as nossas igrejas parceiras, e nós viemos. Eu cheguei no Brasil dia 29 de novembro, que é o dia do meu aniversário. Encontrei minha mãe internada no hospital. Teve câncer no estômago. Precisou fazer uma cirurgia. Retirou o estômago total, veio metástase, quimioterapia, etc. No dia 19 de dezembro, minha mãe entrou em coma. E nós ficamos, eu e meu irmão, tem um irmão mais novo, ficamos ali com ela, acompanhando. E eu me lembro que num dia, não me lembro direito o dia, mas minha mãe acordou. E eu estava ali e ela disse para mim: meu filho, eu não quero morrer. Eu estou com muito medo.
E eu disse para ela: mãe, tem alguém que nos prometeu a vida eterna. Ele morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. E se você hoje for, você pode encontrá-lo como um pai que te amou. Você quer, mãe, ter esse encontro com Jesus. E agora, nesse lugar, ter uma experiência com Ele. E desde a minha conversão, aos 22 anos, eu tenho pregado o Evangelho na minha casa e ninguém se convertia. E naquele dia no hospital, a minha mãe falou: eu quero receber o Senhor Jesus Cristo. E eu orei com ela. Naquele mesmo dia, ela entrou em coma de novo. No dia 24 de dezembro, o dia mais especial que ela gostava, que nós celebrávamos, fazíamos uma ceia em casa e ela todas as vezes me chamava para compartilhar a palavra. E ela saiu do hospital, o hospital liberou ela para ir para casa, fizemos uma ceia. E no dia 25 de dezembro eu cheguei na casa dela e ela estava na cama. E eu perguntei para ela: mãe, como é que você está? E ela disse: eu estou bem. Eu não tenho mais medo. Ele está aqui. E naquele dia à tarde minha mãe faleceu. Eu só pude ter a oportunidade porque eu participo de um corpo chamado igreja, que trabalha no meu coração, que me molda com as suas imperfeições, que faz com que eu continue a participar desse chamado privilegiado, que é levar pessoas a Cristo. Nós temos cada vez mais sido influenciados por esse monte de tela e informação. E nós muitas vezes olhamos e as pessoas perguntam para mim: Tiago, onde seus filhos estudam? E nós dizemos: olha, a Suzana, minha esposa, é pedagoga, trabalhou em escola, tem pós-graduação e isso. Não, mas é pouco. Seus filhos, o que vão ser seus filhos? Vivendo lá. Porque nós estamos dentro dessa sociedade que diz que você hoje tem que fazer de tudo para o filho. Envolver o seu filho nas melhores qualificações que o mundo pode oferecer. Mas nós oferecemos tudo para eles. Mas nós não formamos Cristo na vida deles. E aí, como nós estamos acostumados a terceirizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quando nós perdemos os nossos filhos para o mundo, nós dizemos: o problema foi lá na igreja. Esses dias eu estava em São Paulo conversando com um amigo que, chorando, falou para mim: a minha filha hoje não está mais na minha casa. Ela não pode nem ouvir falar sobre igreja. E a minha maior culpa é de nunca ter feito um culto na minha casa. E eu disse para ele: meu irmão, por favor, não se culpe. Faz parte da nossa vida o erro. Porém, o Senhor continua trabalhando. Não permita que a culpa roube a sua esperança. Porque por mais que você tivesse feito, Deus é quem pode fazer a obra. Continue orando por ela. E Deus vai trabalhar. Qual o convite para nós, então?
participarmos dessa comunidade, nos lançarmos aos pés dele e permitir que, através do Espírito Santo, ele nos leve a dimensões de um relacionamento muito maior, que vai começar aqui. E os frutos dessa obra, nós vamos um dia celebrarmos junto com ele, porque é ele quem faz, é ele quem usa as nossas vidas para a honra e para a glória dele. Para concluir, eu me lembro daquele texto, Mateus capítulo 22, 37 a 40, que diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós hoje temos taxado, diante daquilo que nós temos como padrões morais, até mesmo o que é o amor. Um filho de um amigo meu que não é cristão estava em casa, e eu, numa conversa com o meu filho mais velho, Samuel falou assim, uma palavra um pouco rude, ríspida com aquela criança, e eu chamei o Samuel de lado e falei: filho, não foi legal a forma que você falou com seu amiguinho. E ele também falou duro comigo. Estava zangado, estava nervoso. E eu automaticamente falei assim: se você falar comigo de novo, dessa forma, eu te corrijo. Aí, o amiguinho ouviu. Voltaram para o quarto, continuaram brincando. O amiguinho perguntou para o meu filho: o que é ser corrigido? O meu filho respondeu: tomou uma chineladinha. Aí o menino falou assim para ele: na minha casa eu nunca fui corrigido. Passou. O Samuel chegou em mim e falou: papai, olha só, o meu amigo, que não é cristão, nem falou nada de eu ser pastor. O meu amigo que não é cristão, nunca foi corrigido. E nós que somos cristãos, eu já fui corrigido. Eu disse para ele: eu te corrigi algumas vezes porque eu te amo. A Bíblia diz que o pai que não corrige não ama. E a correção não é só o chinelo. A correção está em muitos outros aspectos. Hoje em dia nós tiramos as coisas, né? Tira os brinquedos. Porque eu amo. Nós definimos os padrões morais e éticos sobre o amor. Mas sobre o pecado. Mas qual é o pecado que nós temos mais cometido? Nós temos deixado de amar. Deixado de amar a Deus e ao próximo. E ao perdermos esse amor, nós colocamos os nossos valores morais sobre o outro. Deus nos convida a amar. Por isso, quando estivermos nessa reunião, nessa comunhão, o Espírito Santo agirá em nós e através de nós, na medida em que nós nos entregamos a Deus em amor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu agir em nós, no tempo aqui em que começamos a prestar culto ao Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo teu agir na vida de cada um aqui, Senhor. E que o Senhor incendeie os nossos corações para participarmos desse convite maravilhoso que o Senhor nos fez.
possamos romper com aquilo que culturalmente fomos ensinados, para que o teu evangelho permeie todo o nosso ser. Transforme a nossa mente, o nosso coração, para que Cristo seja formado em nós, Senhor. Abençoe toda a liderança aqui, abençoe essa comunidade, e que ela continue sendo um farol aqui em Campinas, no Brasil e no mundo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, aqui e através daqui. Em nome de Jesus. Amém.